Vários assuntos para nós repercutirmos com a ministra, mas é importante nós lembrarmos de uma declaração do início desta semana, e a ministra fez uma reflexão sobre as motivações do presidente norte-americano para decretar o tarifaço contra alguns países, mas especialmente contra o Brasil. Inclusive, no dia de hoje, a oficialização desse decreto, presidente Donald Trump assinando a medida que impõe 40% adicionais de tarifa, que se somam àqueles 10% que já haviam sido anunciados. Portanto, a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Ministra, chamou a atenção quando você disse que esse posicionamento de Donald Trump tem muito mais a ver com a justiça brasileira, com o nosso judiciário, mas com a figura de Alexandre de Moraes do que com o presidente Lula. Aquela sanção contra Moraes, a imposição da lei Magnitsky contra o ministro Moraes, corrobora com a sua tese? Que, aliás, ela veio depois da minha fala, né, Daniel? Eu falei antes e aconteceu depois, Eu acho que tem eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho num fato que é importante para a gente entender todo o contexto, né? Porque ninguém tem bola de cristal, então são meras conjunturas, mas tentar entender um pouquinho o que se passa na cabeça do presidente dos Estados Unidos à luz da realidade, né? O mundo mudou. Hoje, a maior parte da população mundial vive na Ásia. Está havendo uma diminuição da hegemonia americana na geopolítica, na geoeconomia mundial. Os parceiros estão pulverizando, procurando novos mercados. E a gente sabe que alguns problemas sérios que acontecem na economia americana, como um déficit nunca antes vistos. Aliás, diz passagem, eles, na última informação que eu tive, o déficit americano cresce $1 trilhão por ano, então são mais de 25 trilhões de dólares de dívida. Tudo isso fez com que o presidente dos Estados Unidos utilizasse a economia, né? Portanto, a globalização econômica para resolver, de acordo com seus parceiros, para cada país, de acordo com aquilo que interessa a visão americana, a visão de mundo dele. No caso do Brasil, a complexidade é maior, porque no caso do Brasil, acho que são 3 fatores. Normalmente, 2 já dão trabalho, imagine 3 fatores. O fator econômico, o fator político e o fator institucional enquanto poder judiciário. Eu dou só um exemplo antes de entrar no Brasil. O que fez a Europa fechar um acordo ruim para a Europa com os Estados Unidos? Ali teve um fator geopolítico, muito próximo da Rússia, precisa do armamento bélico americano, tem medo dos Estados Unidos saírem da OTAN e, portanto, é melhor um mau acordo do que um acordo nenhum. Os Estados Unidos saem da OTAN e não nos protege, nós temos um problema territorial de proximidade com a Rússia, uma preocupação com invasão em algum território europeu. No caso do Brasil, ele percebendo, por que eu fiz essa afirmação? Porque não há justificativa comercial. Um dos poucos países do mundo que é deficitário é o Brasil. Eles é que têm lucro com a balança comercial. E dos 10 produtos que nós mais exportamos, 8 é tarifa zero para os Estados Unidos. Eles entram com produtos com tarifa zero. O que me fez pensar na questão do judiciário, a primeira pergunta, eu sempre sou mais longa, depois a gente faz um bate-bola, porque eu acho que é importante, né? Primeiro, pela carta do presidente Trump, a primeira, dia 9 de julho, ele só envolveu o quê? Questão do judiciário. Ele abre no primeiro parágrafo falando de Jair Bolsonaro, trata de questões ligadas ao judiciário, Big Techs, mas também menciona, en passant, a questão comercial. Que depois ele viu que não era deficitário, então aquilo foi limpado, né? Então, judiciário. Depois ele vem que agora se concretizou com decreto, com a informação, depois ele veio com a seção 301 numa possível investigação. Nessa investigação, ele fala de tudo. O Brasil tem problema de desmatamento ilegal, quando na realidade eles saíram do Acordo de Paris, no governo dele, então não é justificativa. O Brasil tem problema na justiça, o Brasil tem problema com PIX, que era um problema de concorrência com os cartões de créditos americanos. O Brasil com a 25 de março, né, querendo dizer que tinha pirataria no Brasil, enfim, quando na realidade o Brasil não produz piratarias, nós produzimos os produtos só nacionais e tudo mais. Então, o que sobra disso quando o problema não é a balança comercial? Está provado, né? Isso acho que a gente tem acordo, qualquer um tem um acordo. Sobra a discussão política e ideológica de um lado,
né, onde eles citam que o Brasil não pode virar uma Cuba, uma Venezuela, como se o PT estivesse governando pela primeira vez o Brasil, né, já estão 5 mandatos no poder, então não pode justificar, isso não é justificativa, a democracia no Brasil é um fato, a imprensa é livre, você me pergunta o que quer, eu respondo o que quero, né, e a questão muito concreta, o que sobra mesmo quando espreme, é a questão do judiciário, e até eu fiz um comentário, né, que a gente precisa convidar o presidente Trump para vir novamente aos Estados Unidos, porque eu já sei, ao Brasil, porque eu já sei que ele conhece, para ver que não mudou nada da época que ele teve aqui como agora. Vivemos uma democracia, a imprensa é livre, o Poder Executivo não tem poder de interferir no judiciário, né? Nós sabemos disso. O Congresso Nacional hoje é politicamente, a gente sabe, até mais forte que o Poder Executivo por todas as emendas que possui. Então, está muito claro agora com o decreto que, de novo, misturou aspectos econômicos com aspectos do judiciário e aspecto político, que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Mas, ministra, há quem aponte que o Brasil acabou acomodado, deveria ter tomado algum tipo de posição rapidamente quando teve o anúncio da taxação de 10%. O governo errou? Não, Daniel, é preciso entender a lógica de como é que se negocia no trato internacional quando se fala de balança comercial. A fala do presidente Trump foi clara quando ele apresentou aquela tabela, né, que a gente pode falar até que é a pedra ali dos 10 mandamentos, dizendo o seguinte: os Estados Unidos está sendo lesado, ele tem déficit com a maioria dos países do mundo, no sentido de exportação e importação. Então, eu vou taxar mais os países onde eu tenho déficit. Como o Brasil tem déficit e são os Estados Unidos que são superavitários a nós, então nós falamos, nós não estamos nessa lista, né, das taxações maiores, ponto 1. Ponto 2, dos 10 produtos que a gente exporta, importa mais dos Estados Unidos, 8 é tarifa zero, ou seja, entra de graça aqui no Brasil. Nós falamos o seguinte: dentro da diplomacia, dentro daquilo que a gente conhece de negociação, de balança comercial, o Brasil está no rodapé ali dos problemas dos Estados Unidos. A gente só se tocou, qualquer governo faria isso, quando nós vimos que a tratativa era sem precedentes. Havia o envolvimento da geoeconomia com a geopolítica. Cada país, o governo do presidente Trump trata de uma forma a depender daquilo que o incomoda, ou no aspecto ideológico ou no aspecto político. Haja vista que ainda hoje saiu também nas redes sociais dele a questão da Índia, comentando que a Índia também, embora amiga, ele estava preocupado porque a Índia comprava muito armamento da Rússia. Diga-se de passagem, Rússia, que até há pouco tempo atrás ele estava a favor da Rússia na invasão da Ucrânia, fazendo, inclusive, na época do Carnaval, aquela indelicadeza, para não dizer outra coisa, com o presidente de uma nação que está sendo invadida, como é o caso da Ucrânia.